Olá, estudante! Seja bem-vindo à TV Educação. Eu sou a professora Débora Matina e hoje, na aula 22, falaremos sobre variação linguística. Bem, as variações linguísticas reúnem as variantes da língua, que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações, que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Em outras palavras, a nossa língua ela apresenta variedades, ou seja, ela apresenta mudanças. Assim, quando eu perguntar o que é variação linguística, eu espero que você entenda que estamos falando das mudanças, das várias formas que a nossa língua se apresenta. Observe aqui na tela, gramática e variação linguística. Sabemos que gramática tem como principal função regular a linguagem e estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua. Assim, ela apresenta as regras, mas quem movimenta e faz a língua um sistema vivo e mutável somos nós, agentes da comunicação. Assim, imagine a seguinte frase. O problema da sociedade... E você aí de casa já começa a me julgar. Como assim? Uma professora falando problema? Veja bem, foi de propósito, pois quando pensamos em certo e errado, nós estamos pensando na gramática, que é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Vamos pensar mais sobre isso. Imagine estar na sua casa, conversando com a sua família, aquele churrasco de domingo, e porventura você dizer, o problema é que eu esqueci a cebola para o vinagrete. Eu sei, você pode estar até pensando, eu nem gosto de cebola, mas gente, vinagrete sem cebola não é vinagrete, não é mesmo? Porém, a questão aqui não é a cebola. Se você cometer esse descuido de dizer problema, entenda que não é considerado errado, de acordo com a variação linguística. Mas por que não é considerado errado, estudante? Porque naquele contexto, ou seja, naquela situação, o que realmente importava era a comunicação acontecer. Ou seja, ao dizer o problema é que eu esqueci a cebola, eu trouxe uma informação e todos entenderam a mensagem, que era a falta do ingrediente cebola para o vinagrete. Então, estudante, ele cumpriu o propósito comunicativo. Por reforçar que a situação ali vivida era de informalidade, ou seja, aquela onde vivemos no nosso seio familiar, ou pode ser também no meio dos amigos, onde é comum uma linguagem o quê? Uma linguagem mais tranquila. Assim, podemos dizer que temos duas situações. Uma é a gramática, que trabalha a formalidade, mas que de acordo com a variação linguística e a sua linguagem, dependendo da situação que você estiver, você pode usar essas variantes. Mas não se esqueça, a variação ela permite essa mudança dependendo do quê? Do momento. Mas sempre deve estar adequado o quê? Aquela situação. Por isso, vamos fechar esse raciocínio. Na gramática, existe o certo e errado. E na variação linguística, depende do quê? Se está adequado ou inadequado para aquele específico momento. No Brasil, é possível encontrar, estudantes, muitas variações linguísticas. Por exemplo, na linguagem regional, que está relacionada à região. Existem diferentes formas, por exemplo, de pronunciar uma letra. A região também, gente, ela está ligada ao nome que nós damos a algumas coisas. Então, às vezes, aqui chamamos mandioca e encontramos 3 vocábulos para designar este mesmo alimento. Cada região do país utiliza um nome diferente. Por exemplo, no sul e no sudeste do nosso país, a raiz é mais conhecida como aipim. Se eu pegar lá no Nordeste, o seu nome é macaxeira. No Centro-Oeste e alguns estados do Norte, ela é mandioca. Assim, temos aipim, macaxeira e mandioca, ambos representando o quê? O mesmo alimento. Então, além do sotaque, nós também temos a variação regional relacionada ao nome que damos às coisas. A variedade regional, ela demonstra a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, de diferentes estados e cidades, por exemplo. Nós, falantes do estado de Minas Gerais,
possuímos uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Observe a abordagem de variação regional em um poema de Oswald de Andrade. Vício de fala, da fala, desculpa. Então, acompanhe comigo a leitura. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Assim, estudantes, em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. O português que é falado no Nordeste, como eu já disse, no Nordeste do Brasil, ele pode ser diferente do português falado no Sul do país. Claro que um idioma nos une, claro, mas as variações elas podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. As variações elas acontecem porque o princípio fundamental da língua é o quê? É a comunicação. Então, é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Quando tratamos essas variações como erros, incorremos no preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao Estado. Você sabe o que é preconceito linguístico, estudante? Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, como já foi dito anteriormente, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, vão determinando sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. De tal modo, o preconceito linguístico ele surge num tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. E o que é isso, professora? Pejorativa. Isso significa que as pessoas que falam diferente, elas são tratadas de maneira indelicada, com grosseria, com desdém, com desprezo. Então, é importante dizer que quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia que a sua maneira de falar que é a correta e ainda é superior à do outro. Um verdadeiro absurdo. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada mais correta. Outra situação que podemos acrescentar na aula de hoje é o fato das variações linguísticas acontecerem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua. A palavra mais adequada aqui é respeito. Vejamos agora exemplos de variedades sociais. Nelas, estudantes, podemos ouvir como, por exemplo, plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta, 10 real em vez de 10 reais, eu vi ela em vez de eu a vi, eu trouxe em vez de eu trouxe, a gente fumo em vez de nós fomos. Entenda que a questão da variação social ela é percebida segundo os grupos sociais envolvidos, tal como um grupo aqui de futebolistas. Por exemplo, pode usar a expressão carrinho, com significado específico, que pode não ser entendido por uma pessoa que não gosta de futebol ou pode ser entendido de modo diferente por crianças. Por quê? Afinal, carrinho, estudante, carrinho é um brinquedo, né? E no futebol ele tem um sentido diferente, não é mesmo? Assim também, um grupo de capoeirista pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Meia-lua?
Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Se você também não sabe o que é atabaque, é um instrumento musical de percussão. Vocês pensaram que eu iria soltar aqui um atabaque e não explicaria? Claro que não. Aqui todo mundo fica por dentro. Sobre as variações estilísticas, é preciso saber que elas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e a expectativa dos interlocutores, ou seja, as pessoas envolvidas no diálogo, pois um mesmo grupo social pode se comunicar de maneira diferente de acordo com a necessidade de adequação linguística. Prova disso é que você não vai se comportar em uma entrevista de emprego da mesma maneira que você conversa com seus amigos em uma situação informal, não é mesmo? Ou seja, a língua ela pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. Linguagem formal usamos em situações comunicativas formais, como palestra, congresso, uma reunião empresarial, etc. E a linguagem informal usamos em situações comunicativas informais, como reuniões na família, encontro com os amigos, etc. Mais casual, nesses casos, ao uso da linguagem coloquial. E a gíria? Bem, a gíria é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens específicos, ou seja, não entendida por todos, mas por um grupo de indivíduos que se relacionam. Assim, estudante, seja na linguagem formal ou na linguagem informal, é a situação que definirá o tipo de linguagem que usaremos. O fato de poder utilizar uma linguagem mais descontraída em determinados momentos não exclui a necessidade de conhecermos o conceito de norma padrão. Isso é muito importante, pois as convenções da língua, elas criam regras gramaticais que buscam o quê? Elas buscam nortear o seu uso, de modo que os falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos. Assim, um jovem nascido no Acre conseguirá o quê? Conversar com uma senhora que vive em Santa Catarina, baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Um texto mais casual, como uma reunião com amigos ou um almoço em família, pede uma expressão coloquial, por mais respeito que haja entre você e a sua família e você e seus amigos. Então, estudante, nessa situação, você não utiliza palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas. Aqui há mais liberdade na maneira de falar. Por isso, você utiliza uma linguagem informal, que pode permitir o uso de gírias, de frases feitas, interjeições, abreviações, desvios gramaticais ou menor preocupação em seguir a norma padrão. Mas quando você pensar em um contexto formal, como reuniões profissionais, discursos, ambientes acadêmicos, exige o uso da linguagem formal, aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Além disso, a fala torna-se polida e clara, e mesmo a escolha das palavras é feita com maior cuidado. Vamos agora para as variações históricas. Bem, as variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual deste pronome de tratamento era vossa mercê, que devido às variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão, visto que a língua adapta-se, ao uso de seus falantes e aceita pelas regras gramaticais. Estudantes, em contextos informais é comum ainda o uso de abreviações como C
ou na escrita informal, a letra V e C, VC, usamos ali no WhatsApp. Lembrando que essas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão, então não são utilizadas na linguagem formal. Outras mudanças comuns são as de grafia, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Assim, a partir de 2016, a palavra consequência, ela passou a ser escrita sem o trema, sendo que antes era escrita dessa forma. Consequência. O trema são os dois pontos sobre a letra U, não mais é utilizado. Do mesmo modo, a palavra fase. Vamos imaginar a palavra fase, F-A-S-E. Hoje, ela é escrita com a letra F, devido à reforma ortográfica de 1911, sendo que antes, estudantes, era escrita com PH, fase com PH. Até pouco tempo atrás, era possível encontrar farmácias com PH aqui na nossa cidade, vocês acreditam? Vale ainda comentar a respeito das palavras que deixaram de existir ou passam a existir. Isso acontece frequentemente com as gírias, né, estudantes? Se entre os jovens antes costumavam dizer que algo era supimpa ou que aquele broto é um pão, hoje é mais comum ouvir deles que algo é da hora ou que aquela mina é mó gata. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado e esclarecido suas dúvidas. Na plataforma, acrescentamos a aula Variação Linguística, um link. Então, nesse link, você terá acesso aos vídeos. Estão todos lá, todos os nossos vídeos de todas as nossas aulas. Então, estudante, acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou então o quê? Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Nosso canal do YouTube é SMedGV. E é isso. Até a próxima aula. Tchau!